pessoal, tudo bem? E hoje estamos de volta com Elas Geram Podcast, com a Camila e com a Andréa. A Andréa vai poder contar um pouquinho da vida dela, assim. Contou pra nós aqui nos bastidores, tem várias experiências, um longo tempo na medicina, passou por uma transição aí durante a vida e a gente vai até chegar no assunto, talvez, né, financeiro, investimentos, mentalidade que ela tá trabalhando hoje. Mas seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada. Fica à vontade. Para se apresentar. E a gente pode começar pelo começo. Você pode se apresentar e falar o que você sabe sobre o seu parto, como foi o seu nascimento. Como nasceste? Então, meu nome é Andréa, tenho 46 anos, né? Eu sou casada, tenho uma filha que fez 7 anos agora, segunda-feira. Né? Tá aí ouvindo a gente. Sim, animadíssima. Ela já grava os vídeos dela também. Ela pode ser uma convidada. Ela pode vir aqui para conversar com vocês. E quando recebi o convite, né, a gente meio que faz uma... Tu volta lá, né, vê um pouquinho assim, nossa, o que eu vou contar, né? E é engraçado porque a minha mãe descobriu que estava grávida, ela já estava grávida de 7 meses, assim. Então ela descobriu que estava grávida, foi aquele escândalo na cidade, né? Ela casou, né? E tipo, um mês depois, nem isso eu já tinha nascido, né? E daí a minha mãe saiu da casa dos pais dela para morar na casa dos sogros, no porão da casa dos sogros, né? E tipo assim, a minha sogra, no caso, disse que ela não ia ajudar ela em nada. Então tava minha mãe perdida, e eu acho que ela tinha essa sensação mesmo, o porão era um porão mesmo, onde ela estava com aquela criança, que ela não sabia nem bem o que fazer, assim, né? Então... A mensagem se via. Não, e a minha mãe sempre me disse quando eu era criança, assim, e é engraçado porque depois, mais pra frente, quando eu fui fazer terapia e eu contava pra minha terapeuta as coisas que a minha mãe dizia, ela dizia, não, André, eu acho que ela não dizia isso, acho que tu tá criando uma memória, e eu dizia, não, porque eu não considerava agressivo, então eu não estou criando, eu estou te contando o que acontecia. E minha mãe sempre me disse, não tenha filhos. Não tenha filhos e aprenda a ir só por você, não dependa de ninguém. Então, e eu acho que foi uma geração toda que foi criada assim. E como era comum, né? Eu tenho na minha família também, conheço essa questão de você engravidar sem estar casado, e como as pessoas eram rechaçadas e sofreram com isso, assim. Tem brigas homéricas de família, às vezes, entre sogro, nora, genro, filho, né? E aí, de novo, é a desinformação, né? Do filho. E tu tens mais irmãos, aproveitando? Tenho. Daí depois, assim, quando eu tava com 4, daí com a situação estabilizada, eu acredito que o Felipe foi uma criança que eles estavam mais preparados para receber, né? E a minha mãe voltou a engravidar quando eu tava com 14, né? E também foi de novo aquele negócio assim, né? Agora pensando, né? Gente, mas de novo, assim. Eu lembro que a gente foi fazer uma viagem, a minha mãe passou mal a viagem toda, e incomodava, e achava que estava tonta. Daí foi no otorrino, e o otorrino disse, olha, tá com jeito de gravidez. E daí parecia que, tipo, tinha caído o mundo lá em casa, assim, né? Foi, tipo, não foi planejado, então, ela também não esperava. Né? Outra criança agora, né? E o que vamos fazer? Inclusive, chegavam a dizer que quem estava grávida era eu, e que, né? Porque de repente apareceu um bebê, né? Daí eu dizia, não, pelo amor de Deus, né? E daí eu tava pensando, né? Porque pra mim, quando a minha irmã nasceu, foi uma coisa muito leve. Né? Eu, pra mim, tipo, tinha 14 anos, era uma bonequinha, entende? Com quem eu brincava. E a minha mãe fez uma depressão gravíssima, minha mãe ficou internada, né? No fim, tu deve ter dado bastante assistência. Pois então. Deve ter sido até curativo, né? E eu não lembro de ter sido pesado. Eu lembro da minha mãe internada, eu lembro então que a minha irmã não foi amamentada, lembro que já era mamadeira desde, né? E tipo assim, eu cuidava daquele bebê e tava tudo bem, né? E já para minha mãe não, assim, foi algo muito, muito, muito difícil. Depressão pós-parto deve ter tido. Ela já vinha de uma depressão assim. E aquilo ali foi só um somatório, assim, né? Tanto que essa frase, é muito pesado isso, né? Não tenha filhos. Se tu diz isso pros teus filhos, não tenha filhos, e do tipo assim, olha, tu foi um estorvo na minha vida. Também, né? né? Se essa indicação tá vindo, eu sou seu filho, né? Não tenho. Tanto que durante muito tempo eu achava que eu não ia ter filhos, que eu não tinha nem perfil para ter filhos. Tem algumas frases que são, não tenhas filhos, talvez seja bem óbvia, né? Mas tem aquela que diz, vais ter mais um, mas tu és louca?
Né? Mas não consegues cuidar nem de um, vais ter mais um, né? Que está também intrínseco ali, essa coisa de não conseguir. Não, né? E eu penso assim, né? Quando a Duda nasceu, eu teoricamente tinha muito mais conhecimento que a minha mãe. Mas eu me senti completamente perdida e eu ainda tinha um Google, pelo menos, né? Tá, tudo bem que ele te joga milhões de informações, mas ainda tem alguém para conversar, se precisar, né? Mãe, sozinha, sem apoio nenhum naquele lugar. Então, tanto que assim que contam que eu era uma criança que chorava muito, que eles tentaram milhões de leites comigo, né? Então, assim... E essa questão de ter antes de casar era muito pesada. Exato. Às vezes ainda é, então ela às vezes carrega esse peso, assim, né? Não, essa e tipo culpa. assim, mudou toda a vida dela num segundo. Ela tinha quantos anos, André, quando engravidou? Mais ou menos, 23, 24, assim. Mas tipo assim, muitas mudanças em muito pouco tempo. E eu lembro que eu disse uma vez pra minha mãe, né? Eu disse assim, nossa mãe, eu imagino como deve ter sido difícil pra ti. Foi muito difícil para mim, eu tinha muito mais tipo facilidades e ela disse, foi muito difícil. E a importância das mulheres acolherem as mulheres, né, também. Exatamente. Claro, cada um tem sua história também, teve uma educação, passou por alguma coisa. Às vezes falar agora é muito fácil, né? Sim. Mas pra gente reforçar também a importância da gente se acolher umas às outras, assim, nessas dificuldades, né? E de gerações que estão vindo também, como a gente precisa, às vezes, de apoio tanto pra mais nova quanto pra mais velha, como as mulheres estão se unindo. E um treinamento, né, pra ti também. Exato. Para cuidar, né, da mais nova. E eu vejo assim, eu sou assim, a maternidade ela me salvou, sabe? Porque eu vivi uma vida durante muito tempo que eu tenho a sensação de que era tipo um sonambulismo, assim. Eu andava pelo mundo, eu fazia as coisas que todo mundo esperava que eu fizesse, e inclusive engravidar foi algo, tipo assim, eu já tô na idade, não dá mais para esperar, eu vou engravidar agora, né? Mas assim, de repente daí, tanto que assim, o meu primeiro ano pós-parto, assim, né, eu não lembro dele. Ele tipo assim, é uma escuridão, assim, e tipo assim, eu dizia, o que está acontecendo? Eu não tenho mais nenhum controle sobre a minha vida. Então, como em nenhum momento antes disso eu entendi que eu não tinha controle sobre a minha vida, a gravidez veio, tipo assim, colocar um holofote naquilo, né? E eu dizia assim, eu tinha a sensação de que eu não tinha muito para dar e que estavam me pedindo muito mais do que eu podia dar. Né? Tu tinha quantos anos quando tu engravidou? Eu engravidei com 38, quando a Duda nasceu eu já tinha 39. Então, teoricamente, assim, já tinha vivido muito. Mas né? é muito diferente de tudo, né? Mas, exatamente, né? E daí, então, eu também mudei a forma, porque assim, como pediatra, eu sempre achava que os pais não estavam fazendo o suficiente. Vocês não estão se esforçando. Né? Podia se dedicar mais. Tipo assim, isso não é tão difícil. Não, assim, eu digo até que eu sou uma pessoa abençoada, porque assim, de todos os julgamentos que eu fiz, se todos eles voltassem pra mim... Ia ser mais pesado do que eu acho que a minha sorte é que eu tinha, assim, embora eu fizesse o julgamento, eu tinha muito amor pelas famílias de quem eu cuidava. Então eu acho que isso é que conseguiu balancear, porque se todo o julgamento... E eu julgava as minhas amigas próximas, né? Não está se esforçando o suficiente, não está sendo dura o suficiente. De repente, a Duda chegou e eu dizia assim, meu Deus, mas o que é isso? Né? É muito, muito, muito mais difícil do que eu imaginava. Eu sabia tudo, né? Poxa, eu já passei pela pediatria, eu tenho todo o manual. Não, e uma coisa que eu achei muito assustadora foi que quando eu trocava ela, eu segurava ela firme. Porque... Na pediatria, na correria da pediatria, eu só chegava perto o suficiente das crianças para examinar e examinar rápido. Então eu me habituei a segurar as crianças. Nunca tive aquela alegria de passear com as crianças, que eu aprendi depois da maternidade a fazer isso também na pediatria. Mas eu me dei conta que eu estava segurando a perna da minha filha forte. E foi assim, eu fiz assim e soltei a minha mão, porque eu disse, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo? Né? E aí me fica um aviso, assim, ouvindo às vezes a Sara conversar, e eu também vendo pessoas que eu acompanhei dentro da medicina, ou desde um obstetra ou ginecologista, a gente tem essa sensação de que às vezes a academia ou a experiência da vida ensinou tudo e não se prepara para o parto, né?
não se prepara para aquele dia, assim. Talvez a gente já conversou em outros momentos, tu me contou um pouco isso hoje, a sensação que tu tem, porque na época também foi tudo bem. Mas quando tu olha hoje, tu falou desse sonambulismo, assim, né? Acho que é legal a gente entrar um pouco nisso pra gente entender, porque às vezes a gente vai falar de parto com alguém, não, tá tudo tranquilo, eu já sei o que eu quero, se for pra ser, vai ser. Claro que é um pouco disso, mas também não é. Esse preparo, esse cuidado, esse entender, estudar um pouco. A gente tem uma cultura de não estudar sobre as coisas, né? E não é um estudar intelectual, é ler, é conversar. Hoje tem tanta coisa na internet, né? Mas de repente... a gente falou, acho que nós falamos no podcast com a Dani até sobre, ela falou sobre que o parto é instintivo e tal, né? Pode até ser, né? E eu até falei, deve ser, né? Porque questão fisiológica. Mas a gente não sabe, né, que vai passar pelas contrações e que tem todo o momento do nascimento e depois vem esse puerpério muito louco que talvez a gente não fale. E eu tenho uma questão assim, né? A gente sempre repete no podcast que a gente está aqui justamente para dar voz, né? E dizer que o puerpério é bastante solitário porque a gente não sabe o que vem depois quando nasce bebê, né? Porque a gente sempre, culturalmente, a gente sempre entendeu que basta ser filho para ser mãe, né? Mas, como é diferente a maternagem, o tempo que tu tem que se dedicar, vida, muda a vida toda, né? Tipo assim, eu corria o dia todo. E, de repente, eu tinha 6 meses para ficar na minha casa. Parada, o tempo ali. Primeiro eu descobri que eram meus vizinhos e tipo assim, eu não conhecia a minha casa, porque eu nunca ficava na minha casa. A gravidez eu trabalhei até o último segundo. E daí quando eu parei, assim, eu lembro que eu pensei, pronto, agora eu tenho 2 semanas para organizar tudo. Né? Daí o universo ouviu aquela frase e riu de mim. Vou dar uma balançadinha aí, pra ela já entendeu que tá por vir. Vamos descobrir agora como é que funciona. De manhã, 8 horas da manhã, plac! E eu... Que isso? Não pode ter estourado a bolsa, eu ainda tenho 2 semanas, só um pouquinho. Daí eu pensei, deve ser já só... começou rompendo bolsa, né? Dá pra dizer. Já veio avisando, E eu disse assim, né? deve ser só o tampão. Daí eu falei, E daí, Daí eu troquei 1, observei, troquei 2, e eu falei, Senhora, daí mandei a mensagem pra minha obstetra. E ela... E foi assim, um dia antes eu tinha ido na obstetra, eu fiz um ultrassom e avisei a pediatra que podia viajar naquele final de semana que estava de quantas semanas? Era 37 mais 6. Olha, disse, também, viu? Vai tranquila. Porque a pediatra... Aqui é 36, eu 36, ela 37. A pediatra me disse assim, eu só tenho um final de semana que eu vou viajar, que será esse? Então tu faz, né? E me avisa se eu posso ir. E eu... Pode ir, amiga, tá tudo tranquilo aqui. Né? Daí era eu, é sério, assim, eu dizia assim, isso não pode estar acontecendo, eu ainda não estou pronta. Eu pensei, como assim tu ainda não está pronta? Controle, né? Não, agora eu olhando, pensando, meu Deus, teve 38 semanas, né? Eu ainda não estou pronta, eu pensava assim, né? Daí eu fui pro hospital e o que eu tinha combinado com a minha obstetra, né? Que eu queria fazer, eu queria tentar um parto normal, né? Mas que se não desse certo, ok, uma cesárea, né? E eu lembro que teve muita resistência, assim. Era tipo, não, mas veja bem, é janeiro. Deus, sim, eu sei. Não, mas e se eu não puder estar? Se tu não puder estar, eu imagino que tu tenha pelo menos uma pessoa de confiança para me indicar nesse momento. Tá, não precisa ser eu. Não precisa. Se for alguém de tua confiança, eu vou confiar também. Ah, não, então tá. Mas tem certeza que tu não quer deixar a cesárea agendada? Daí eu dizia, eu acho que não precisa, né? Então, assim, né? Só pressão porque tem um assédio, né? Perto das datas comemorativas e feriados. Dificilmente nasce gente a hoje. A pediatra também, né? Ela dizia, tipo, mas eu vou viajar esse final. Eu dizia, não, pode ir e tal. Tá. Então, assim, aquilo pra mim já foi muito chocante, assim. Eu dizia assim, não, só um pouquinho. Eu não tinha mala da maternidade, porque eu ia preparar. Eu tinha 2 semanas. Tava tudo programado. Aí que ia arrumar, né? Agora que eu ia organizar. Quando eu me mudei pra cá, eu vim de Porto Alegre em 2018. E as mães que eu conheci aqui, na escola da Duda, na escola Waldorf, elas tinham feito todo um preparo pro parto.
Eu ficava ouvindo aquilo e dizia, gente, que é isso, né? meu Deus, como eu achei que eu ia conseguir simplesmente fazer um parto normal, né? Todas as coisas da minha vida, tudo era muito sofrido, muito difícil. Eu sou uma italiana nata, assim, uma italiana dramática. Eu não podia ficar desconfortável. Então, como eu imaginei que seria tranquilo eu entrar em trabalho de parto, porque assim, eu tenho boa tolerância à dor. Tá tudo bem. E nenhum outro preparo de, tipo, daí elas me contando, não, porque daí a gente faz danças e faz exercícios e faz meditação e faz... E eu... Existe esse mundo, né? Eu pensei, porque foi assim, né? Então tá, a bolsa estourou, eu fui pra lá. Começaram contrações e nada de dilatação. E quando minha obstetra chegou, ela disse, Andréia, veja bem, não, me leva pra cesariana. Meu Já Deus deu do aqui. céu! Não tá Eu já saindo. vi como é, não quero mais, obrigada. Tô E ela pronta. achou que ela ia chegar e ter que me convencer, e eu dizia assim, que dores são essas? Eu sou tolerante à dor, mas isso aqui só um pouquinho. Agora eu entendi aquelas mulheres que eu vi lá, de repente. E eu dizia, gente, daí a gente foi, né, pra cesariana, que daí já tinham reservado um horário, né, e eu lembro, eu lembro dela explicando assim, não, mas olha só, o tamanho dessas varizes uterinas, olha, é uma vasa prévia, ó, só que aquilo parecia assim, Não, e ó, tu entende, né? Se é alguém que não entende, vai passar batido. E eu lembro né? quando eu tava assim, ouvindo aquilo e dizendo, mas, gente, é de mim que ele está falando. Eu tô aqui. Me deu uma vontade de dizer assim, hello, eu estou ouvindo tudo isso. Aí vem esse humanizar, né? Assim que a gente fala, o médico tá lá no dia a dia, é tanta coisa que Não, eles não se dão e já conta, fica né? um pano ali, né? Então, tu só tá vendo uma barriga, né? Sim. E daí eu lembro que a Duda nasceu e eu tive a sensação de que eu não ouvi o choro. E eu disse, meu Deus, cadê o choro? E tu pediatra, eu tenho conhecimento. Cadê o choro? Daí veio o choro. E a minha sorte é que a Duda, tipo, nasceu já com o manual da amamentação pronto. Ela nasceu e começou a mamar e eu nunca tive dificuldade. Eu também não tive preparado pra isso, né? Eu disse, gente, se tivesse dado errado, eu já tava achando o caos. Mas com tudo fácil, na verdade. A Duda era uma criança tranquila, ela mamava bem, as dificuldades... Ajudou bastante. Tipo assim, eu lembro que vinham umas amigas e diziam, nossa, mas é um bebê anjo. E eu, bebê anjo? Eu sou uma zumbi aqui, como ela pode ser um bebê anjo? E agora, olhando, eu penso, ela era um bebê anjo. E tu tocou numa coisa importante, assim, né, Sara? Essa questão do... A gente é tolerante à dor, é uma dor diferente. Talvez entrar um pouquinho nisso, porque pode ser que quem já passou sabe do que a gente está falando. Quem não passou, às vezes é bom a gente entrar um pouco nessa questão da dor, do sofrimento, né? Como é que a gente vê isso hoje na preparação, assim? Eu poderia falar, mas você fala muito melhor nesse sentido. Então, até gosto de falar com relação à dor, porque como são 16 anos, né, a gente viu um pouco no início, né, como as mulheres encaravam a dor. E a gente foi se acostumando, porque a gente foi entendendo que a dor faz parte do trabalho de parto, né? do nascimento, da fisiologia, do processo do nascimento da nossa espécie, da mulher. E da vida e da morte, Isso, né? E é um exatamente. Tipo né? assim, faz parte. Tu entender que a vida tem ciclos de dor e ciclos de alegria, isso, né? Isso. Só que a gente não pode, né? Assim, não pode sentir dor, parece que é fora de moda, não precisa, tem que facilitar, né? E não é dificultar, mas tem algumas coisas que a gente não deve pular, né? Na vida, né? Então, fiquei feliz porque a Duda, você rompeu bolsa, começaram as contrações, depois você foi pra cesariana, né? Foi uma letiva, Isso, já, né? Então, assim, era o momento dela nascer. Isso, né? isso. Então, assim... Menos ruim, né? Porque ela conseguiu essa noção. Então, e nesse tempo, o mais legal... Ontem até veio uma cliente que também fez uma cesariana e veio nos procurar porque tá grávida do segundo bebê e vai pro parto, né? Sim. Que aqui a gente também não fala que a gente vai tentar o parto, sabe? Sim. Porque a gente não vai tentar trabalhar... tentar namorar. Exato. A gente vai lá e trabalha, né? A gente vai lá e namora. Se não der isso, se não der, a gente muda o caminho lá na hora. Mas, na verdade, né, a gente vai para isso. Então, eu acho que as pessoas estão incorporando, as mulheres estão incorporando isso e querendo sentir, porque a dor pode ser um sinal, não é um sofrimento. Isso acho que vinha no pacote do parto normal cheio de intervenção.
né? Que a gente já não pratica mais aquelas intervenções, já faz a assistência diferenciada, né? Então elas vêm e dizem, doeu, mas a gente está atendendo o segundo bebê de assistência humanizada ao parto, terceiros bebês de assistência humanizada ao parto. E quando elas falam, quando você fala do nascimento da Linda e do Henry, não fala da dor. Não, a dor passa boa, batida, né? assim. Mas se ela você faz fala, parte, mas ela não é o protagonista do parto, né? Exato. Mas se você conversa com alguém mais para trás, que pariu sozinha, não teve acompanhante, né? Não foi bem assistida, bem amparada. Dor, né? Meu, o que ela conta, parece que uma você não quer passar né? por aquilo, sabe? A mulher fica desassistida hoje. Se ela não tem esse acompanhamento de preparo e doula, é muito solitário. E fica e você não tem ideia tensa, do que né? acontece no trabalho de Enrijece, parto se você a não se sensação prepara. da dor aumenta também, e você acaba dizendo, meu, bora. Além desse acompanhamento só... Não, e ela me diz assim, não tem dilatação nenhuma. E eu, Era mais Senhor! desesperador ainda, né? Agora, se você tem do lado esse profissional e essa equipe que tá ali te falando, olha, né, tá tudo bem... Porque já começa na preparação, né? Que a gente já vai aprender quais são os estágios do trabalho de parto. Então vai começar com a contração desritmada, depois ela vai pegar ritmo, vai ter a hora que vai dilatar, dilatou, chegou nos 10, ainda vai ter o push, vai ter a saída. Aí você vai sabendo um pouquinho das etapas, então você já não estranha tanto. E lá do teu lado tá a doula, tá a equipe, tá te dizendo, Camila, olha, tá com tanto, calma, relaxa, vamos pro chuveiro, vem pra cá, vem na bola, o bebê tá aí. Isso faz toda a diferença, porque aí te dá condição de seguir em frente, né? Não, eu tava lá e eu tentando me lembrar, meu Deus, em que fase será que eu tô? Né? Tipo, eu... Sozinha, navegando em alto mar, sem equipamento, assim, sem nada. Nunca foi. Assim, o meu foco... Teu companheiro tava também com você? Tava, sim, mas tipo assim... Também não tinha ele chegou um pouco depois, assim, Se nós mulheres já estamos assim, mas os homens, né? Mas era tipo, né... E eu fiquei pensando, e eu sempre fui assim, dentro da pediatria eu nunca tive interesse nessa área, né? Eu sempre queria as crianças maiores, eu dizia assim, não, bebês não, né? Então, assim, nunca foi uma realidade, daí chegou na hora ali, só que daí eu fico pensando, eu fiz o pré-natal perfeito, todas as consultas, todos os exames, ninguém nunca falou sobre nada disso, do tipo, não precisa falar porque ela é pediatra e ela já sabe, ou não é falado mesmo, não, acho que né? não é. Daí agora, tipo assim, eu fico olhando as fisiopélvicas falando, eu fico, as doulas, um monte de gente, e eu... Que universo que existe, né? E eu Como lembro que quando o meu irmão veio, que a mulher estava grávida, até a esposa dele é doula e tudo mais, mas naquela época ela ainda não era a primeira gravidez, e ele ia nascer, não lembro em que estado do Nordeste eles estavam morando, daí eu disse assim, tá, mas pelo amor de Deus, né? Tu já me conseguiu um neonatologista para atender esse bebê? Tu sabe tudo que pode dar errado num parto? Então a única lembrança que eu tinha da pediatria era... um monte de... Cuidado com as emergências. Os partos difíceis, muito difíceis, e as intercorrências. E eu não sabia da ideia deles, né? E eles me olharam com uma cara que, assim, eles não tinham me contado, a gente estava pensando em fazer, né, um atendimento humanizado. Não, eles não tinham me contado nada, eu não sabia. E eu só dizia assim, pelo amor de Deus, hein, tudo pode acontecer no parto. E daí eles me olhando, assim, se preparando, né? e eles fizeram, então. O primeiro não, o primeiro Tá. foi Sim, mas no segundo... No segundo, sim. Teve uma preparação. E tem métodos naturais também, assim, né? Para aliviar a dor. Porque essa questão, a dor também está dizendo que o bebê está chegando. E você se preparou tanto, então algo bom está por vir, né? Ela é o limiar do que vai acontecer, né? Assim, depende de como a gente se prepara para ela, né? E para mim aquilo era uma realidade muito longe da minha. Mas de repente eu conheci, eram pessoas, quando eu comecei, eram amigas minhas, né? Da escola, da Duda. Mulheres que eu admirava muito. E elas me contando aquilo, mas daí eu pensava, ai, André, como é que tu achou que tu ia passar assim? Né? Como é que tu achou que ia ser fácil, né? Assim, é como né? se eu não É de tivesse dormindo, toda né? né? E eu acho que assim, e o primeiro ano da Duda foi esse sonambulismo, e era normal tu levar, claro, ela ficou em casa, né? Ela ficou os 8 primeiros meses, que quando eu ia voltar, minhas amigas disseram, pelo amor de Deus, tá horrível, é o pior inverno, as crianças estão gravíssimas, estão muito doentes, dá um jeito de ficar em casa mais um tempinho com ela. Daí eu, fiquei mais um pouquinho e tal, me ajustei. Mas assim, depois disso, o habitual era deixar ela numa escolinha. Antes das 8 da manhã, eu tinha uma babá que buscava ela, porque eu só chegava em casa depois das 8 da noite.
E era normal, todo mundo fazia isso. Eu passei e por não isso me também. chamava atenção que aquilo não era. E a única coisa que eu queria quando chegava em casa é que ela dormisse. E a gente faz isso feliz da vida, porque a gente tá dando conta, né? O meu bebê achando tá lá, que isso tá aí, ficando bem, que esse eu tô normal é o melhor. trabalhando. Que essa é a É vida bom. das Eu consegui, pessoas, né? E tá tudo bem também, porque às vezes tem alguém nessa fase, é uma fase que a gente passa, mas a gente tá justamente trazendo o podcast pra dizer, pode ser diferente. Se nós passamos por isso e depois olhamos e falamos, poxa, podia ser diferente, a gente já quer falar pra quem vai gestar, pra quem tá pensando em um dia ter filho, pra já se preparar pra esse caminho. Porque assim, quando é que tu vai ver o teu filho, então? Quando é que, né? Quando é que E tu vai eles crescem saber tão do teu rápido, filho, né? Porque... Ensinar, né? Porque estão E a ensinando importância- aí. Exatamente. E não só crescer isso, a importância do desenvolvimento, isso é comprovado em vários estudos, né? Não tem desenvolvimento igual quando o pai e a mãe estão nesses primeiros anos com as crianças. E eu tinha muito pouco para dar. Novamente, eu tinha muito pouco para dar quando eu chegava em casa, porque eu estava muito cansada. Sim, exaurida do trabalho. E eu lembro que tinha uma música que eu cantava para ela, que era a música para ela dormir. Sim. E ela chorava quando ela ouvia a música. Ela dizia, não, eu não quero. Ela não falava ainda, mas era tipo assim, eu não quero dormir, eu quero ficar contigo. Sim. Né? Ah, imagina, né? E eu dizia assim, não, vamos dormir, porque amanhã já tem de dia. novo, né? Então, quando... E, na verdade, assim, a mudança que a gente fez de Porto Alegre para cá, nós fomos empurrados para isso. Que cidade que tu né? nasceu, tu falou? Eu nasci em Caxias do Sul. Ah, Caxias do Sul. Tá. E nós fomos empurrados para cá, assim, né? Quando eu vim aqui a primeira vez para Balneário, a Duda tinha acabado de fazer 1 aninho. E eu lembro que eu ouvia, assim, uma voz, teu lugar é aqui. E eu, que meu lugar é aqui, a minha vida está toda organizada em Porto Alegre. Porque assim, teoricamente, eu tinha tudo que tu precisava ter, né? Eu tinha o meu concurso, eu tinha minha estabilidade, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, não. E 1 ano depois, a vida nos deu um tombão do tipo, não, tá na hora de mudar, tá na hora... E quando a gente chegou aqui, o principal pensamento era, a gente precisa de tempo, eu preciso ver. Então, eu recebi esse primeiro aviso. Um choque aí. No primeiro ano. Voz, né? Quando a Duda estava com 2 anos, daí as coisas começaram a se movimentar para que a gente fizesse essa mudança, porque essa mudança era necessária. E nem né? foi porque às vezes a mudança vem como um presente assim, entregue que você só desembrulha e fala, nossa, uma nova fase, que bom. No teu caso teve o que a gente pode, né, eu conheço um pouco mais da tua história, mas eu vou trazer essa palavra, uma dificuldade, que às vezes a pessoa leva um tombo e se sente, né, tipo, eu sou um fracassado, isso não tá dando certo e tal, mas na verdade é uma fase que pode, dependendo do que você faz, te preparar para um upgrade, né? Para uma nova, se você consegue aproveitar. Sai da zona do De novo, a dor, né? O que você faz com a dor? Você acha que a sua vida é linear, né? Que você não vai ter altos e baixos, né? Então, nos avisaram alguns meses antes que os 2 iam ser desligados de onde a gente trabalhava. E era a nossa fonte de renda principal. Então, e todo mundo me olhava do tipo assim, cara, ela, né? Daqui a pouco, né? Porque assim, esse primeiro ano de depressão grave, eu engordei muito. Eu lembro que assim, eu acho que eu criei um casulo pra mim, né? Aquela capa de gordura de proteção. Sim. E, tipo assim, eu não tô aguentando isso, né? E eu ganhei muito peso, assim, e tipo assim, e era isso, assim, eu não via mais nada, né? E daí, quando eu tava começando a me reerguer, veio isso, e eu acho que as pessoas disseram, será que ela vai aguentar agora, né? Será que ela vai, né? Será que ela vai cair de vez? Quantos anos? Quando a gente veio, 2 para 3. Tá. E daí, quando me deram a notícia, assim, começaram os rumores, eu disse, se é para começar de novo, eu vou começar diferente, nós vamos embora, nós vamos para Santa Catarina e a gente vai criar uma nova vida. A já tinha te falado que era para lá? Exatamente, né? Já que... E de novo, né? Eles tinham me avisado 1 ano antes, eu poderia ter vindo de boas, sem precisar perder o emprego, sem... Não, mas não. a gente espera até o limite, às vezes. Não, o negócio é, não, vamos no difícil que é melhor. E daí a gente veio e daí, inicialmente de novo, entrou naquele ritmo, até que a gente disse, não, só um pouquinho. Né? Não vamos repetir a mesma história. E tem uma história legal assim também, né? Tu tens um perfil, foi uma coisa que sempre te chamou atenção, eu sei na tua história, tu pode comentar um pouquinho disso, de tu fazia as contas da tal da aposentadoria também, né? Sim. E tu ligava pra mulher da Previdência, não, acho que isso é muito legal. Mas isso é quando eu tava com uns 30 anos, assim.
Cara, eu dizia assim, só um pouquinho, a vida é só isso aí mesmo. A gente acorda de manhã, trabalha, chega em casa, come qualquer coisa, fica meio anestesiada assistindo televisão e depois volta o dia seguinte, o que é isso? Daí eu dizia assim, cara, eu tô com 30, eu não vou fazer isso até os 60 anos, isso não é possível, né? Só que a única coisa, meu único, né? Eu pensei, ligar pra moça da Previdência e dizer, e aí, amiga, né? Como é que eu... Falei, olha, moça, não vai dar pra trabalhar até os 60, assim. O que eu faço? Se eu quiser me aposentar com 50. Eu imagino, né? Ela deve ter achado que você tinha previdência privada, ligou pro banco, né? Se eu quiser me aposentar com 50 ao invés de 60, como é que eu faço, né? Daí ela, só um pouquinho. Daí... Fez a conta e disse, daí teria que aumentar a sua contribuição pra tanto. Eu só o cálculo. Eu disse, obrigada, moça. Não vai ser assim, então. Porque eu já estava no meu limite de trabalho. Ela me dizia que eu tinha que trabalhar mais para aportar mais. Não era possível. Piorou, né? Exatamente, eu disse não. Mas assim, aquele foi a minha primeira chama, né? Aí tu esqueceu, a vida não pode ser só isso. Não, daí me disseram que não dava, né? E eu só conhecia aquele caminho, né? Eu falei, então tá, André. Tu não tá te esforçando o suficiente, né? Eu não tinha... O meu julgamento de que as pessoas... que os pais não se esforçavam o suficiente, ele era muito maior e muito mais implacável comigo, né? Então, daí eu tive esse primeiro, e quando a gente se mudou, eu lembro que era final de 2018, e eu tive um clique, assim, vou comprar um livro desses aí. Essa história é surpreendente. Ela é muito engraçada. Na livraria. Com vergonha, quietinha. Meio tipo assim, vou pegar e vou sair correndo aqui. Eu peguei o Pai Rico, Pai Pobre. Só que tipo assim, eu queria sair de lá rápido. E veio um vendedor, você vai comprar esse livro. É presente. Daí... Falou pra todo mundo, né? Eu tentando fugir. Olha como é a nossa mente, a vergonha de comprar um livro sobre uma autoajuda, sobre uma questão financeira, sobre mudança de vida. Nossa, era vergonhoso. E daí eu disse, não é presente. Esse livro é muito bom. E eu, deixa eu só sair daqui. E Brunello também, esse é presente. E aí comecei a ler, e daí eu dizia... Uma epifania daí. E era eu de madrugada lendo o livro. Era isso. E o Marner, teu marido? O meu marido deve ter pensado, meu Deus. Agora enlouqueceu de vez. Agora, o que eu vou fazer com ela, né? Eu achei que ela tinha saído. Ele me olhava só. Eu acho que era meio assustador pra ele, que ele resolveu nem perguntar. Deixa ela. Tem esse Marner, eu tô aqui na cara dele. Daí até que eu peguei. Daí quando ele, o que tá acontecendo? E eu... Esse livro, tu não tá entendendo. Eu descobri por que não deu certo até agora. E os dois eram médicos, né? Os dois eram médicos na época. E sim, nossa, ritmo, né? Não é por falta de trabalho que a gente não... E a gente chegou aqui quebrado, né? E eu ainda tive que sacar essa minha previdência quando a gente chegou. A conta já não fechava depois disso. Gente, não, daí a gente foi morar com a minha sogra e não sei o quê. E eu pensava, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Daí eu dizia, não, o dinheiro da minha aposentadoria não. E daí, até que eu disse assim, não, vou ter que pegar. Vamos usar isso aí já. Eu preciso sair, né? Eu preciso morar, a gente precisa de um apartamento nosso e tal, e não sei o quê. E daí eu saquei, então, pra mim, aquilo ali, assim, né? Então, quando eu saquei aquele dinheiro da Previdência, eu preciso de um outro caminho. Então eu comecei a ler o livro, daí eu li, e eu disse, eu descobri o que não deu certo até agora, entreguei pra ele, lê. E daí ele, daí os dois, né? E até uma coisa que me chamou a atenção, assim, porque quando eu conto isso, muitas mulheres me dizem assim, mas que bom que ele foi junto contigo. Porque muitas vezes, e eu acho que assim, eu não sei se eu conseguiria fazer esse caminho sozinha, porque tem uma boa parte que assim, é mais uma parte que pra mim é muito mais difícil, né? Tipo, estudar operações, estudar investimentos, toda essa parte matemática, assim. Eu lembro que quando ele... É outra área, né? E era tipo assim, ele começava a me contar e eu... tá. Daí eu deixava, porque ele tava tão animado, que eu deixava ele falar um pouco, mas daí chegava uma hora que eu dizia assim... Acho que me perdi agora. Me perdi. Vou começar de novo. Hora, né? Mas, não, tipo, acho melhor parar agora que eu me perdi nessa tua explicação, né? E então, a gente, daí, de repente, assim, parece que tudo começou a chegar, assim. Chegaram outros livros, chegaram outras mentalidades. E as oportunidades, e a gente decidiu que, assim, a gente queria uma vida completamente diferente, né? E o primeiro pensamento, assim, daí inicialmente a gente
foi aumentando esse bolo, né? E continuava trabalhando, mas daí aos poucos eu começava, esse horário para mim é o mais difícil de fazer. Eu vou sair desse horário. E o Martner começou a investir também. Ele foi para os investimentos, as ações práticas também, foi aprender, foi testar, foi estudar, foi convivendo isso contigo e mergulhou de cabeça em achar uma saída, né? Em estar aberto para em experimentar novos caminhos, né? E assim, a frase que ele me disse, que eu me lembro que me emocionou muito foi: eu não tenho mais tempo a perder. Eu já dei todo o meu tempo de vida para as outras pessoas. Agora o meu tempo de vida é para nós e para a Duda. Isso que ele falava também, né? Tentaram de todas as maneiras me tirar de perto dela, me afastar dela, mas eu consegui, Mas eu né? consegui, exatamente. Eu fico emocionada assim, só de... O objetivo principal era esse, assim, era ver a nossa filha crescer, né? Então, e não tinha nada mais importante, não tinha nada que pudessem me oferecer em troca disso, né? Então, assim, eu vejo os médicos muito amargurados pela quantidade de horas que eles vendem, né? Mas não... então, assim, toda a tua entrega é ruim, né? Quando tu sente que tu tá deixando tudo, tu tá oferecendo todas as horas da tua vida, né? E o que acontece? Tu começa a ganhar um pouco mais, em vez de tu dar uma segurada, tu vai aumentando a quantidade de coisas que tu gasta. Então, assim... tu fica preso realmente, mas a prisão é tua. Assim, às vezes a gente pensa, a culpa é do meu patrão, a culpa é do governo, não, é uma da crise, agora o país está assim. Exato, né? Como se tu não tivesse controle. A partir do momento em que tu diz que são as coisas externas, tu não precisa fazer nada. A mudança, só vai melhorar quando mudar o meu chefe. Não, depende de ti, depende da tua mentalidade. E quando a gente começou a mudar esse caminho, nossa, as coisas começam a acontecer, né? E daí tu diz assim, não, só um pouquinho. E daí daí eu chegava em casa e ele dizia assim, tô aqui fazendo esse investimento aqui, já deu tanto e tal. E eu, né? E daí eu comentava com minhas amigas e tal. Daí elas assim, não. Daí tinha um apartamento ainda em Porto Alegre, a gente vendeu o apartamento. Não, mas é porque tu tinha um apartamento. Eu dizia, não, é porque eu peguei todo o dinheiro do apartamento e eu coloquei na operação. Quantas pessoas fariam isso? Quanta confiança, né, tu tem que ter, e quanto desprendimento, né, porque assim, até ali na minha vida, todas as minhas decisões foram determinadas por medo, né, medo de perder, medo de não conseguir pagar as contas, medo, até que eu disse, chega, eu não posso viver com esse medo. E a gente vai acompanhando assim nessa área da questão financeira, porque o investimento é um dos pés, talvez, que a gente tem que ter, né. Tem essa questão da mentalidade, que faz com que você não tenha medo do risco e que você aprenda a administrá-lo, porque... E às vezes é engraçado, porque a gente vai falar de investimento com alguém ou de alguma coisa, mas tem risco? Tudo tem risco na vida. Se você for abrir um negócio, tem risco. Se você casar, tem risco. Se você tiver um filho, tem risco. Você não tem garantia absolutamente em nada. A maternidade mostra isso pra gente, né? Sim. A gente tá ali se dedicando para aquele bebê, mas pode ser que ele morra. Pode acontecer tanta coisa no caminho, mas você não deixa de fazer e de aprender, porque você pode, em alguma hora, se surpreender com isso. É claro que, por isso que eu digo que um dos pés, talvez, é a mentalidade, o outro é, devagarzinho, você tá estudando sobre investimento, sobre mercado financeiro, sobre educação financeira. Eu estava tendo uma conversa ontem falando isso, assim, né? Os nossos pais, para eles a maneira de ganhar a vida e de se sustentar era com aquele trabalho bem presencial, eu tô aqui, eu trabalho isso e recebo aquilo. Na nossa geração a gente está falando muito de educação financeira, de investimento, de você ter renda de 2, 3 lugares, de você aprender a fazer renda passiva, que a gente fala, né? Assim, onde você coloca um dinheiro e isso te dá um retorno, ou negócios que não dependam só da sua presença física, de você ir melhorando cada vez mais, assim, né? Então a mentalidade é importante. Aprender um pouco sobre educação financeira é importante. Se você tem, né, às vezes a gente tem ido ao mundo olhar isso juntas, né, André? A gente faz um outro trabalho que a gente fica se perguntando, nessa energia feminina e masculina, qual é a participação de cada um? Como é que é a mulher nesse mercado financeiro? Como é que é quando tá em casal? Como é que é quando só tá o homem? E é uma coisa que a gente tem se ocupado, assim, a gente não tem mais perguntas que respostas, mas a gente vai vendo a importância da gente conversar e trabalhar sobre isso. E a maternidade pode ser uma coisa que abre isso também, porque a gente quer a carga horária diferente, a gente quer um financeiro diferente.
E também, assim, de novo, né? Culturalmente, antes era o macho que ia, né? Enfim, trabalhar e a gente ficava, né? Sim. Mas hoje não, a gente trabalha, a gente fica, os dois educam, né? Os dois ficam em casa, os dois trabalham, então tudo tem que ser dividido, né? Sim. E nós, acho que cada vez mais também temos que desenvolver essas áreas, né? Porque eu também sou da humanas, né? Como psicóloga eu também não faço menos conta, né? Mas cada vez mais liberdade, assim como o conhecimento liberta, o conhecimento na área financeira também, né? Porque assim, a partir do momento que tu entende que tu pode ter um dinheiro trabalhando para ti, e que isso te possibilita horas, tanto que então a gente foi fazendo um caminho até que nós decidimos, então a questão era, ou a gente continua trabalhando e e consegue guardar um patrimônio maior, ou a gente para por agora, que agora que a Duda tá com 6, e a gente vai ter, tem um padrão de vida bom, mas, né, vai ter algumas limitações nesse momento para poder ficar com ela. Não, nós vamos ficar com ela, né? E daí a gente parou de trabalhar os dois, né? E daí veio aquele negócio. E aí, o que tu faz? Daí eu, veja bem, né? Então eu passei os 2 primeiros meses, eu nunca tinha parado para pensar em quem eu era. Eu tinha 22 anos de medicina e eu sempre, quando me perguntavam o que eu fazia, quem eu era médica. Como é confortável ter um título, né? Eu sou médica, ou eu sou fisioterapeuta, eu sou psicóloga, eu sou engenheira, eu sou administradora, eu trabalho na empresa tal há tantos anos. Pronto, a gente nem sabe de ninguém fato, mais pergunta nada, faz. mas quando tu não sabe dizer o que tu faz... Tu tá nessa transição, tá fazendo uma coisa que poucas pessoas estão fazendo ainda, que não tem nem o nome assim, né? Não, então eu não sabia dizer o que eu fazia, se eu não sabia dizer o que eu fazia, então... tu é mãe, então. As pessoas me diziam. Do lar, né? Eu sou mãe, mas eu tô querendo descobrir quem eu sou, né? Porque eu não sabia nem do que eu gostava. E aí todas as rendas de vocês passaram a vir dos investimentos financeiros. Vocês conseguiram fazer essa virada. E isso já é difícil até das pessoas entenderem, né? Além da gente Vocês fazem isso em casa? Sim. E exatamente isso. Daí de repente, assim... te abrem portas de criatividade e de... Assim, as pessoas conversam comigo, já começa a pular, assim, umas 3 ou 4 coisas. Mas tu podia estar fazendo isso, tu podia estar fazendo aquilo, tu podia estar fazendo aquele outro. E as pessoas ficam me olhando e daí, assim, ter tempo assim, não como dizem do Mastercard, né? Não tem preço. Não tem preço. E a nossa relação com o dinheiro começa a mudar, porque quando você conquistou uma condição de que não te exige tanto, tem uma dedicação, tem um caminho que você fez, mas uma vez que você conseguiu adquirir, tá começando a te dar retorno e você começa a entender isso, tem essa sensação da prosperidade, assim, o feminino tem muito isso, essa confiança, né? Às vezes a gente nem tem a verba, não, mas a gente vai pra lá, a gente vai fazer isso aqui. E o masculino tem muito dessa ação, assim, então eu vou me especializar aqui e vamos fazer. Essa mescla dessas energias traz também esse sucesso, né? A gente vê que às vezes é mais fácil empreender em casal do que sozinho. Tanto que às vezes acontece a gente já fez conversas com outras pessoas, né, e tu teve junto em algumas, por exemplo, a gente já tá separado, mas para ver isso aqui a gente quer ir junto. De tanto que os casais separam, mas a vida financeira continua juntas, assim. Como é mais fácil quando o homem e a mulher estão juntos para empreender, assim, né? Quando tem essa coisa da mulher deixar o terreno fértil, ela tem essa confiança, ou até de encorajar, assim, tipo, não tá certo, vamos procurar, precisa ter outro jeito. E aí o homem tem o campo para trabalhar também, né? E daí, depois que eu pensei um pouco, né, consegui me posicionar no mundo, se em abril, maio do ano passado vocês tivessem me chamado para vir aqui, eu não ia vir. Porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que dizer, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu ia dizer, meu Deus, o que eu vou contar? Eu não sabia dizer, né? E daí resolvi batalhar, assim, não, vou estudar, vou mergulhar, vou descobrir o que eu gosto, vou descobrir o que eu não gosto, vou descobrir o que eu quero fazer, né? Tô descobrindo ainda. Tô descobrindo, né? Mas agora eu consigo pelo menos vir aqui para conversar, né? Sim. E daí, depois de um tempo, eu dizia assim, a gente ofereceu esse investimento para algumas pessoas próximas e não mudou a vida das pessoas. E eu ficava, mas por que não? Por que né? Por que a minha vida mudou tanto? Né? Para eles parece que não faz diferença nenhuma. Daí eu pensei, ali, né, naquele processo todo, eu disse, é mentalidade. Né? É tipo assim, é a confiança, né?
É o jeito que ela vive também, né? Isso, porque as nossas crenças também, né, direcionam o jeito que a gente vê, reage, age, né? A gente não vê esse horizonte, né? Assim, Exato. é um acordar, né? As pessoas nos olhavam e diziam assim, eles estão fazendo... Daqui a pouco eles... Porque tanto assim, quando eu encontro as pessoas com quem eu trabalhava, a primeira pergunta sempre é, e aí, quando é que você vai voltar? Eu digo assim, não, eu não vou voltar, né? Ou me dizem assim, não, mas eu gosto muito de trabalhar, né? Eu gosto do que eu faço, ótimo. Então, eu quero te dar a escolha de fazer. Sim. Né? Onde você quer fazer, que horas, de que maneira, e não aquela coisa de que tem que, né? Eu só não quero que tu seja obrigado a ir, né? Sim. Porque assim, daí tu não tá oferecendo pra pessoa o teu melhor, né? E daí, então, eu pensei, daí eu cheguei pro Mário e disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar mentalidade, né? E eu vou trabalhar com mulheres, porque as mulheres são a porta para isso, né? Os homens não ficam confortáveis, né? Tu vai falar que um casal tá fazendo investimentos, os homens já... Eu digo assim, eu vou trabalhar com mulheres, eu quero ouvi-las, eu quero me ouvir falando com elas. E daí eu comecei a organizar aquilo e tal, e daí eu pensei, mas eu acho que eu não consigo fazer sozinha. Daí eu falei, Camila, tu faz comigo. Aí vamos fazer, e a gente já tava né? fazendo um trabalho juntos, né? A gente se encontrava, eu me encontrava com o André e com o Marner, eu e o Rafael, meu esposo. E na minha vida também foi através do livro. Não foi algo consciente, parece que foi um presente, assim. Eu tava numa vida financeira boa, foi antes de ter filho, mas eu tava naquele fluxo. Eu entrava às 6 da manhã no trabalho e saía às 10 da noite. E fazia várias funções e tava vindo sucesso financeiro, mas aquela, né, atribulada. Eu trabalhei em empresa familiar, então pro meu marido também tava tudo certo. Não, tu tá lá trabalhando por nós, é a tua família e tal. E aí eu lembro que era uma oficina de recuperação de carro. E eu lá esperando o pessoal da produção terminar, já 10 horas da noite, eu tinha concluído o meu trabalho. E aí eu entro num carro até bem velhinho, assim, sabe? E fui manobrar o carro para guardar, pra fazer uma coisa, quando eu olho um livro, assim. E aí, Os Segredos da Mente Milionária. Eu falei, nossa, que diferente. Eu olhei pro carro e falei, bom, acho que não sei se funciona muito bem, tô aqui, o que eu tenho a perder? Quando eu comecei a ler aquele livro, foi que nem tu, assim, eu só peguei a ordem de serviço do carro e falei, quando é que o carro sai? Eu preciso terminar de ler o livro. Depois comprei um pra mim, já dei de presente pra várias pessoas. E é um processo, assim, isso mudou a nossa mentalidade. A gente começou, o meu marido vem de uma área financeira, trabalha em banco, então essa questão de previdência privada, de uma capitalização, de alguma coisa, a gente já tinha uma vida financeira assim, mas fez com que a gente começasse a procurar investir em outros negócios, desde comprar um apartamento na planta e vender, que foi o primeiro negócio, depois teve um pedaço, tem hoje esses hotéis que a gente compra uma parte do quarto e recebe, né, o retorno do que é locado lá. Comprar apartamento em leilão e depois... Aí começa a vir essa mentalidade de falar assim, eu trabalho aqui, eu ganho dinheiro, mas eu posso tirar uma parte desse dinheiro, fazer outros negócios e receber de novo uma renda, não precisa ser só daqui. E ir atrás dessa liberdade ou dessa autonomia financeira, que é daqui a pouco ter esse dinheiro e esses negócios que supram a minha renda mensal, né? Mas isso, imagina, isso foi lá quando eu tinha 25 anos. Sim. Agora, com 37, 38, a oportunidade de fato apareceu com os investimentos que a gente tem feito com vocês. Mas quanto tempo trabalhando também, a maternidade me fez querer muito isso também. Esse ritmo diferente, estar com os meus, estar em casa, e depois eu descobri o tempo para mim também, né? Sim. Então essa questão da mentalidade. E a gente tem procurado, é um assunto também, eu acho que o Elas Geram tem isso, né? A gente quer trazer conteúdo, a gente estava falando hoje, antes de começar a gravação aqui, às vezes a gente começa com a maternidade, com o parto e vai lá para um outro lado, mas como é importante a gente se desenvolver enquanto ser humano, assim, né? A gente falar de financeiro, a gente falar de empreendedorismo, de um terceiro setor, a gente falar terapias, de saúde, tudo, né? Educação. A gente precisa se desenvolver enquanto ser humano, né? E eu acho que se a maternidade não tivesse vindo, eu continuaria naquela vida, né? Que tudo era para mim, né? E ela te chama pro outro, né? Tu dissesse ali uma frase na tua fala que como, né, em casa aprendeste a lidar com o difícil, né? Que era tudo difícil e tal. E como que tu lida assim agora, se isso não é mais difícil? Não, não, pelo contrário, ainda é difícil, né? Porque às vezes, de novo, né, as pessoas acham que daí todos os dias vão ser lindos, né? E todos os dias vão ser fáceis. Então, eu me voltei muito assim para o quanto a minha mente me controlava, né? Então, eu tenho essa questão do perfeccionismo, do controle, eu sempre tive uma mente que jogou muito contra mim, né? Tu não sabe fazer isso, tu não é boa nisso, né? Então, todos os dias de manhã eu tenho uma luta,
né? Agora, então assim, eu comecei a meditar, eu comecei a ler livros, eu comecei a me conhecer. Então, quando a voz vem, agora assim, do tipo, tu não é capaz de fazer isso, né? Tanto que hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu tava saindo, uma Maria disse assim, divirta-se. E eu, que legal. Eu tô se divertida. Porque eu tava assim, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, meu cabelo está bom, né? Então, assim, eu fui abrindo mão daquela menina que precisava ser perfeita em tudo, né? Porque, né? A minha mãe me disse, assim, outra coisa, né? Então, isso é uma outra coisa, né? Cuidado com o que a gente diz para os filhos, né? Porque as frases das mães são mantras, né? E ela dizia assim, a vida é muito difícil, né? E tu precisa... E tinha essa coisa da perfeição, né? Então, assim, quando tu até queria tornar ela difícil inconsciente, talvez, né? Exatamente. Porque tava muito fácil, então eu vou subir o grau e dizer, não, peraí, tá muito fácil. Porque isso era habitual, né? E por que eu não tinha arrumado a mala ainda da maternidade? Porque a mala tinha que ser perfeita. Porque, né? E daí, de repente, a menina perfeita chegou lá na maternidade sem a bolsa, né? E eu uma coisa que a maternidade nos ensina é soltar o controle. Exatamente. E se tu decidir que tu vai fazer tal coisa naquele momento, tu pode ter certeza que a tua filha vai te dar uma golfada daquelas que vai arruinar o teu vestido. A diferença é que os desafios continuam vindo, só que a gente ganha uma resiliência e a gente já sabe que o desafio é o convite para um prêmio que vem depois. Pra mim, pelo menos, é assim. E eu tenho entendido, assim, que a gente de vez em quando tem que fazer quase todo dia uma coisa que mete medo na gente. A gente precisa estar sempre vencendo esse limiar pra mostrar pra mente o que é esse medo. Porque depois que você vence, você fala, nossa, nem era tanto, ou, era até mais, mas olha o que eu consegui fazer, né? O meu potencial é maior que o meu medo, né? Mas já mudou, né? Se a gente olhar para o início da carreira como filha, né? Eu como psicóloga, eu já tô vendo lá o teu início e como tu estás hoje, né? E eu vejo assim, porque assim, a mente sempre vai te levar para um lugar, para o pior cenário. Que foi o que você aprendeu, né? Exato, ali, né? ir pro difícil. E daí agora, eu até converso com a Duda, né? Duda, a mãe tá agitada, né? Segunda, que era aniversário dela. E os balões, e isso, e aquilo, e como vai ser a festa? Até que eu... Respirou. Daí eu disse, amor, a mamãe tá agitada, tá preocupada com a festa, vamos respirar comigo pra eu voltar pro meu lugar, né? Porque quanto mais tu conseguir estar no presente, né? E até para eles, né? Melhor tu elabora. E isso é autoconhecimento, eu saber administrar, me reconhecer e saber o que me tira desse lugar. Eu fiz uma lista de coisas. Isso. É a música, é a meditação, é botar o pé na areia, né? É quando a crise começa, e eu sei que quanto mais tempo eu deixar ela, mais os pensamentos se tornam piores, né? Então, assim, é um pensamento que começa pequeno e ele vira uma bola de neve que te derruba, né? Eu já tive vezes que eu ficava assim, mesmo depois que a gente parou de trabalhar, tem momentos em que o mercado financeiro ele não vai tão bem, né? E daí começava, meu Deus, vamos perder tudo. Acabou tudo, né? O sonho acabou. Né? Exato, daí não, calma. Mas até eu entendi, não, calma, às vezes ia 2 dias. E isso treina você, né? Porque você tem que ter flexibilidade, né? Pra viver com os imprevistos, né? E tu para de gastar energia, né? Toda aquela energia que tu gastava no EC, né? Tu te torna uma usina de energia, porque se tu tá presente, tu tá vendo tua filha conversando, tu tá ali ouvindo ela vai te demandar menos em outros momentos e tu vai te demandar menos, e né? tô falando isso, fica muito claro pra mim a importância da preparação para o parto. Porque é justamente isso, assim, é justamente... né? Depois, né? Também, pro é porque eu digo a preparação, por exemplo, como curso que se faz, né? Porque no curso você vai ver... Né? O que aconteceu ali quando gerou, o que está acontecendo agora enquanto está gestando, o que é o papel de cada um. E esse curso pode ser para quem já está gestando, pode ser para quem nem está gestando ainda, essa preparação, né? Quanto mais a gente se prepara, no sentido de não ficar preocupado demais, mas ir fazendo isso, melhor. Então, essa preparação para o parto, às vezes as pessoas, mas isso é uma frescura, é um misticismo, ou até não quero investir nisso, não quero gastar um dinheiro com isso. Já está melhor hoje, viu? Depois desses anos. Isso tem a ver com a gente se preparar. E tu ter pessoas que te dizem que é capaz que tu, né? Conhecer pessoas que já passaram, que falam, não, tem isso, tem... E como foi isso, assim, né? Porque te desacreditar, né? Disse, como assim você muda de carreira?
De uma hora pra Não, outra? ainda é. Para as pessoas foi chocante, né? Foi, e assim, tipo assim, às Você vezes. nem conta pra todo mundo também, às vezes. E quando eu chegava ainda falando de dinheiro, meu Deus, Ai, ninguém queria gente. falar comigo, né? Era assim, ai, lá vem ela. Eu lembro uma vez a gente chegou Passa o assim, sal, né? A gente tá na chegou- mesa e fala, passa o sal, então o E, que tipo, pede e às vezes tu conversa com a pessoa, às vezes parece que a pessoa, isso é uma boa ideia, vamos fazer, não sei o quê. Nunca mais se toca no assunto depois. Tanto que a gente até brinca assim. Eu dizia, mano, eu gostei dessas pessoas, nem vamos falar nada, porque senão vamos perder os amigos. Eles não vão né? voltar. Porque assim, tu começa, né, a diminuir e até a gente brincava, né? Tá todo mundo trabalhando, quem que vai sair com a gente, né? Não vai Porque ter pra tomar a gente, café, pra viajar, a gente nada. saía pra caminhar na praia, era só nós, né? E daí, ou o pessoal já aposentado. Daí a gente diz assim, sério mesmo? Que eu falei assim, eu não vou esperar de novo, né? Essa certeza eu tinha, né? Eu não quero esperar até os 60, né? Então, assim, e todo o teu cuidado, né? E eu tinha, assim, depois que eu comecei a acordar, eu tinha uma preocupação muito grande de o que eu tô ensinando pra minha filha, né? Que modelo que eu tô dando, né? Porque, assim, o que ela tá vendo que é importante, né? Então, assim, essa perfeição, ela não é importante, né? O importante é eu ter tempo para estar aqui contigo, né? Mesmo numa assim, triste ou agitada, né? É, Ou chorosa, ou tô aqui feliz, presente. né? Meu Deus, É e muito E tô te legal ensinando com sobre os eles. sentimentos E e o que como são- passar por eles. Não, e tu ter esse chama uma tempo. criança para te ajudar, ela parou no meu exato momento, assim, claro, mamãe, eu posso te ajudar, né? Vem, vamos respirar Vamos comigo, respirar. então, né? Agora eu já tenho até, tipo, acho que tá na hora de dar uma respirada. Ela já aprendeu. Terminou um pedacinho da A Duda rotina. é uma capricorniana, ela já nasceu com uma alma madura também, né? Não, ela Tem te isso, dá, às vezes ela o te olhar olha, dela é incrível. assim, né? Mas são um espelho eles, ainda mais meninas, né? Exato. E daí eu comecei a ler um livro que é O Complexo da Perfeição, que é um livro muito, muito, muito antigo, e ela dizia isso, assim, as mães acham que ninguém está vendo, né? Que elas têm essa necessidade de perfeição e que elas projetam isso nas meninas, né? Em especial, o livro falava sobre as meninas, né? Então, tu vende para aquela menina que ela precisa ser a melhor da turma, né? E ela acredita que o valor dela tá nisso. Né? E muitas vezes quando chega tipo na adolescência, elas descobrem que a mãe enganou ela esse tempo todo. E que a mãe não tem essa segurança. E ali tem uma grande decepção, né? E tipo assim, daí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu brinco que começa a palpitar o coração. Eu não posso deixar chegar lá, eu tenho que resolver as minhas questões antes, né? Para ela também não achar que o valor dela vai ser dado pelos outros. A partir do momento que tu acredita que o teu valor está dentro de ti, ninguém mais te tira isso, E né? não existe uma maternidade perfeita, a gente não tá salvo de, por exemplo, estudar e vivenciar tudo, aprender, e quando a gente tá educando, vai ficar coisa para eles evoluírem, aprender como ficou pra gente, mas quanto mais você se prepara, quanto mais você limpa, quanto mais presente você tá, quanto mais humano você é de dizer, não dei conta agora, mas olha, vamos fazer isso aqui, vamos mudar essa chave, vamos ver como é que vai ser amanhã, mas as crianças vão aprendendo isso, a não congelar num processo, né? Porque o problema é congelar, é ficar ali, é não ver sair, desce, desesperar, é um estado mental Quando isso. tu fala sonambulismo, eu falo ligar no automático, né? Que a gente liga muito no automático com a maternidade, com a maternagem, né? Que tu tem que fazer mais de uma coisa, tu faz já no automático, já pum, no fim tu não come. E eu tinha um depois do checklist. horário. Eu lembrei disso agora também que tu contou, né? Tu leu um livro e fez todo um programa. Não, enquanto era bebê, Olha, 8 que horas legal. mamar, 1 hora de atividade, agora vamos dormir. Não pode mamar de novo, não. Aqui, Já tá ó, satisfeita, não tá, né? não Isso aí tá não na tá hora, na hora, não. Não é fome, não. Exato, né? Porque como eu vi que eu tava perdendo o controle, eu precisava de alguma coisa, então meu caderninho era o meu De rotina. controle, né? E depois, mais pra frente, como é que tu vê? Tá, então vamos brincar dessa coisa, vamos brincar Mas disso. aconteceu uma coisa que foi interessante, o dia que faltou energia. Gente, faltou luz, tá? Eu achei surpreendente. Deu uma tempestade na cidade, fica 3 dias sem luz. Então eu não podia controlar os meus horários. Porque o celular tava com Ferramenta. E eu, Tinha que ser espontâneo o negócio. foram 3 dias abençoados. Olha que Tudo legal. calmo, ela não Liberdade. chorava. Que presente de Deus. Né? Tipo, né? Não entendi.
Né? Claro. Eu olho agora, não, agora eu consigo contar isso, que foram 3 dias calmos, que eu não precisava contar, que ela, né, que ela sabia, né, os momentos de, eu podia deixar ela mamar mais. Ela se autorregulava. Né? Exato, mas naquela época eu não conseguia entender isso, né, e eu via que eu estava sempre na próxima fase. Ela engatinhou, quando é que vai caminhar? Né? Tu nunca tá no momento presente, tu tá sempre na próxima aquisição. Então, assim, cara, que horror, né? Porque tu nunca aproveita nada do que tu tá... Não celebra aquilo que tá acontecendo. Porque se aconteceu, já passa pro próximo estágio. Já chamou de mamãe? Tá, e agora? Qual é a próxima? Estimular, horário de estimulação. Qual é o cronograma? E nas estimular é relacionar-se, é conviver, né? E nas brincadeiras, né? Estamos brincando disso, eu tô brincando aqui, tô pensando, nossa, o que será que a gente vai fazer depois de brincar disso? Sim, na cadernetinha tem aquela curva, né? Que fala o que tipo assim, tem que fazer. Quanto tempo será que ela vai brincar disso? Eu já tenho que estar com alguma outra coisa engatilhada, né? Porque ela não pode ficar sem nada para fazer. E aí tu foi pra pedagogia Waldorf e falou, caraca, não era isso? Não, eu disse assim, é isso que eu quero minha filha na natureza, eu quero minha filha brincando, eu quero que deixem a minha filha ser quem ela é, né? Eu não quero que digam para ela, porque assim, eu olhava e dizia assim, meu Deus, né, é tudo concreto, não tem um lugar para essa criança ficar, e eles ficam dizendo para ela tudo que ela para ela fazer. Não, e a primeira escolinha que ela foi, eles ainda me botavam ela assistir televisão. A primeira vez que eu via, eu não tinha, nem me passou pela cabeça perguntar isso, porque eu não imaginei. Daí, fazia parte, né? Tipo, a câmera, daí, a senhora pode acompanhar as atividades da criança pela TVzinha. Daí eu, na escuridão, uma tela, meu Deus, eles estão assistindo TV! Eu pensei, se é pra assistir TV, eu já deixado em casa, né? Mas era assim, chegava, comia, via TV, dormia, não interessa, quer dormir, não quer dormir, tem que dormir, e daí já tá na hora dos pais pegarem de novo. E eu, não, né? Não é isso que mas a nossa preocupação era isso, assim, era que eles respeitassem a Duda, né? Porque ela é uma criança... E enquanto indivíduo, né? Que você olha para aquele indivíduo, que você vai fazendo um processo de educação, mas que você vai olhando e vendo o que ele te apresenta, qual é o desafio que ele te coloca, o que aquela individualidade precisa, o que ela traz, né? E eu tinha... tipo assim, ela é uma criança muito criativa, né? Eu não quero que eles digam pra ela, não, isso não serve, tu tem que entrar nessa caixinha, né? É nessa caixinha que tu tem que ficar, né? Então, sempre foi... E realmente, assim, era um mundo novo, né? Eu olhava, assim, né? E eu, no começo, me sentia muito deslocada, assim. Eu tinha medo de falar. Eu dizia, gente, se eu falar alguma coisa, né? Se eu contar que eu fiz uma cesariana, né? Melhor não falar, né? Então, porque tudo era muito diferente. E aí, à medida do tempo, tu foi percebendo. Foi lá que vocês se conheceram? Sim. Olha a gente se conheceu no jardim. Né? Na parte da educação. Foi o que eu falei no outro podcast. Eu disse, passei pelo parto humanizado agora eu preciso da educação humanizada. Aí eu encontrei a pedagogia Waldorf. Outra epifania, eu disse, nossa, é aqui, né? Eu sou apaixonada, assim. E às vezes eu converso com as pessoas que continuaram lá em Porto Alegre e as vidas não mudaram, né? E é difícil realmente tu mudar quando todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Então, sempre que eu digo assim, olha, só me deixa eu falar um pouco, né? Eu digo, me ouve, né? Não vai te dar mais trabalho me ouvir, ou não vai te dar mais trabalho tu abrir uma porta pra tu poder imaginar como a tua vida poderia ser diferente. Só contar um pouco sobre essa experiência, né? Pra ver se isso faz pelo menos sentido. Então, assim, algumas pessoas vão vir, eu sei que eu tive muitos momentos que se tivessem me oferecido o que eu tô oferecendo agora, as pessoas diriam que não. Né? E é sempre assim, quando tu não conhece, é muito fácil tu achar que estão tentando te enganar. Isso. Né? Então tu não tem tempo para analisar nem conhecimento. Sim. Então o primeiro pensamento tanto que mas o que você está fazendo é pirâmide. Né? Daí eu dizia, não é pirâmide, veja bem. Mas ali já fechou a porta, né? E tudo que tu recebe de conhecimento, assim, de fora, tu vai passar pelo filtro do que tu acredita. Então, assim, não, isso está muito longe, já começa a tocar um alarme ali, né? Tanto que tem pessoas que eu não consigo nem falar uma primeira frase, assim, elas... Daí eu comecei a dizer para as minhas amigas, cara, sai, pega o lugar que tu tá mais infeliz e sai desse lugar e abre uma porta para surgir um novo lugar. A gente tá indo aí para quase 1 hora de programa, então a gente vai começar assim para as partes finais.
Acho que ficou bastante coisa bem legal, assim, deu pra ouvir um pouco. Isso que a gente nem entrou na tua infância, eu conheço um pouco mais a história, que também acho que é bem interessante. Dá pra falar isso agora rapidinho quando passar. E eu ia pedir também pra te fazer, pra gente já então se encaminhando pro final, ver as coisas que tu acha importantes, se eu lembrar de mais alguma coisa também. Acho importante talvez tu indicar 2 ou 3 livros para quem tá querendo começar. Vai ficar o teu Instagram na divulgação também, então quem quiser te seguir nas redes sociais, tu posta de vez em quando conteúdo, tá aberta para conversa. Sei que esse ano de 23 vai vir movimentos, eu vou até participar de alguns aí. A gente quer mexer nessa questão de educação financeira para as mulheres também. E o espaço está aqui aberto também para a Podemos gente falar de voltar só educação pra esse tema. financeira. Eu também estou curiosa. Não, e é o que eu digo, é o que eu mais quero falar, né? Eu digo, cara, eu conto assim, não tô mais trabalhando. Daí as pessoas dizem, tá. E eu, tá não, tu não quer saber como? Sara, como a gente aqui, como nós duas, o Eduardo tá aqui na produção, como a gente tá crescendo enquanto pessoa a cada podcast, porque cada pessoa que senta aqui tem tanto conhecimento para dividir com a gente. É incrível. A nossa rede de contato, as possibilidades da nossa vida, tudo tá mudando de acordo com isso. A gente espera que em casa as pessoas que estão ouvindo, que se inscreveram no canal, que estão seguindo, possam também expandir junto com a gente, assim. E eu acho fantástico, assim, a presença de vocês, né? A gente tá aqui há 1 hora conversando e vocês estão aqui o tempo todo, isso, né? Porque, assim, uma das coisas que mais me incomodava era a sensação de que tu tá falando com a pessoa e a pessoa não tá ali. A pessoa tá ali já fazendo a sua lista mental de 20 coisas que ela tem que fazer, né? A pessoa não tá ali. Às vezes eu tinha umas mães que eu atendi que eu dizia, oi. Porque, assim, eu via que a pessoa não tava nem ali, né? Acho que a nossa fase de vida tá nesse Isso ponto, é uma coisa né? bem legal, sabe? Porque eu sou um bocadinho assim, e a Camila dizia pra mim, se não for pra gente curtir, não adianta. Aprendi. Agora ela já aprendeu, vamos gravar 2 numa semana, ela fala assim, calma, é pra curtir cada um. Então, pra aproveitar. E também pra tu te ouvir, né? Porque, assim, toda vez que alguém te pede pra tu contar a tua história, tu pensa, contar minha história? O que eu tenho pra contar? Eu tenho uma história, né? eu posso compartilhar algo. É engraçado que todos os convites, muitos convites que a gente faz, as pessoas se perguntam disso. Mas vamos fechando então, se tu quiser contar um pouquinho da tua infância, indicar os livros. A única coisa que eu me lembro, tem algumas coisas da minha infância, assim, que eu estudei num colégio particular em Caxias e assim, a minha família era uma família mais simples, não era uma família pobre, mas era uma família mais simples. E as meninas me tratavam muito mal por causa disso. Então eu acho que o meu primeiro movimento até de ir pro mundo era com aquela ideia assim, eu não quero mais passar por isso, né? Eu não quero mais ser destratada por não ter dinheiro. Então, assim, eu acho que todo o primeiro movimento de procura de dinheiro para isso por isso que não funcionava, né? Porque e também dinheiro, assim, se ele vai pela dor, é difícil. E ao mesmo tempo assim, eu pensava assim, mas os ricos não são maus, porque eles me tratavam mal. Mas daí eu dizia assim, mas eu não quero mais passar por isso, eu quero ser rico ou eu não quero ser rica? Conflito, né? Porque assim, se eles são maus, eu não quero ser, né? Sim, vem a crença de dinheiro, muito dinheiro também atrapalha, então. Né? Então, assim, enquanto tu não consegue colocar assim, eu quero ter dinheiro, por quê? Porque eu quero ter liberdade de escolha. E eu quero que mais pessoas, né? E eu quero que mais pessoas eu quero fazer algo muito bom com ele, eu quero transformar o mundo, ele me dá essa possibilidade, assim, isso que é a mentalidade que te abre, né? Essa cura que a gente faz com o dinheiro, assim, de entender que aquelas pessoas não me trataram bem porque elas estavam daquele jeito, não era pelo dinheiro, delas, não é a questão o dinheiro de... só potencializa o que tu já é, né? Ou seja, também quando eu tiver dinheiro, eu preciso continuar me trabalhando. Exatamente. Eu não posso achar, não, porque eu cheguei agora, nossa, tô pronta. Não, pelo contrário, mais ainda, já diz, né, quanto mais luz, mais sombra, mais ainda eu vou ter chance de conhecer minha sombra e trabalhar ela. E às vezes eu digo, não, porque daí tu vai ter mais tempo. E às vezes as pessoas me olham do tipo, eu não quero, né? Porque assim, olhar pra dentro de ti é muito doloroso, né? E dá pra ver uma cura também, né? Se a infância foi isso, para atrair o dinheiro e ter essa vida que tu tem hoje, o quanto tu teve que curar para poder se aproximar também. Ressignificar e poder ser essa pessoa diferente, dizer, eu posso ter o dinheiro, posso tratar bem as pessoas, pode ter um dia que eu também tô na sombra e que eu tratei mal, posso ter a humildade de reconciliar com tudo isso, né? E teve uma fase ali que a Duda vinha dizer, com o que a tua mãe brincava contigo quando tu era criança? Ai, meu pai, que e porra. eu não brincava, né? Daí eu pensava, né? E daí ela vinha, daí eu cheguei, Manner, Duda tá perguntando pra ti? E ele, não. E ele, claro, ela viu que só em mim doía, né? E daí ela vinha e me perguntava, e, não, mas o que vocês faziam, né? Do que ela gostava de brincar?
E eu voltei a ser uma menininha que sofria com aquilo, lugar, né? Porque eu lembro que... É atemporal isso, né? Esse tratamento todo da escola e tudo mais, eu resolvi que eu ia resolver sozinha. Ninguém na minha família... Nem pra pai e mãe que falava Exato, nada. Né? Tanto que eles achavam, às vezes, que eu era meio snob com eles, assim, que eu não valorizava o que eles estavam me dando. Mas é que eu tava lidando com muita coisa e eu não queria falar pra eles, né? E daí, então, a Duda, de que tu brinca? Do que tu brinca? E eu... Minha mãe não brincava comigo, né? Mas eu me pego nesse lugar, assim, querida da minha mãe que deve estar aí assistindo, ela assiste também os podcasts. Eles tinham uma vida muito corrida, assim, né? Então, hoje, quando eu tenho mais tempo, pela condição que eu já recebi deles, de não só financeiramente, eu tô dizendo mesmo, assim, também trabalhei bastante pra tudo isso, mas de poder enxergar novos horizontes, estudar... quebrar paradigmas, empreender, tudo isso eu trago muito da família. Então eu olho assim, e às vezes eu tô com as crianças e digo, e agora? O que a gente faz com elas, né? Daí eu vou pegar minha infância e digo, eu lembro muito brincando sozinha, brincando com o primo, isso, com aquilo. Se eu tava com os meus pais no fim de semana, eles estavam conversando com os avós, eles estavam descansando ali, talvez deitado aqui comigo, mas brincando, assim, fazendo atividade. Então, era em férias daí, assim, né? Então a gente tá criando... já uma nova maneira, assim, com tudo que eles deram, a gente tá tendo mais tempo de estar com os filhos e é uma novidade pra gente. O que eu faço agora com eles? Tenho que criar isso porque talvez não tenho esse registro, né? E eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam. Nossa, muito, estamos aqui. Eu tenho certeza que, né? Porque às vezes a gente fica, só tu tá preocupada em estar fazendo o melhor já é um bom sinal, né? E tu vai errar, e tu vai acertar, mas assim... Aliás, tu tem a consciência, né? A maternidade nos aproxima deles. Exato. Aí a gente consegue olhar para um pai e para uma... Primeiro a gente vai ter que aceitar que a gente é um pai e uma mãe humana. E falar, eu posso errar, não vou saber de tudo e vai ser assim a vida inteira, por mais que eu me melhore. E aí eu consigo me aproximar e agradecer e dizer assim, agora eu entendo a dedicação que vocês fizeram, por mais difícil eu faço o que foi, pelo mais mareamento que vocês tinham, eu consigo ver essa dedicação. E os livros, o que tu indicaria hoje, assim, uma leitura inicial? Que Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, O Segredo da Mente Milionária, do Harvey Eker, e daí depois desses dois, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E eu tô lendo agora Mais Esperto que o Diabo também. Sim. Também é muito legal porque fala sobre o medo. Né? Às vezes as pessoas até olham, a minha filha falou, ai mamãe, você tá lendo isso? Eu digo, para ficar mais perto de Deus. Tu tem que entender que quanto menos medo eu tenho de olhar para essas coisas e falar, mais eu consigo trabalhar para não cair com isso, assim, né? Então tá bom. Estamos indo pro final. Se alguém quiser deixar uma mensagem, Andréia, Sara, eu sou muito grata, eu já disse antes, cada podcast a gente aprende muito aqui, por mais que eu tenha relacionamento contigo, conheça, às vezes é um convidado que vem através da Sara, mas a gente aprende muito com cada um, né? E às vezes dá pra gente fazer uma forma de podcast, não sei se dá, uma mini aula aí para as mulheres, pelo menos para uma introdução. E me chamou a atenção, assim, de por que mulheres, né? Além disso, assim, de eu achar que elas têm uma abertura maior, as mulheres, elas vão levar esse dinheiro para dentro de casa, para as suas famílias. Tem essa coisa do terreno fértil, né? Então, assim, exatamente assim, tu tá plantando uma semente, né? E tu quer que essas mulheres depois multipliquem, tu quer que os projetos dela cresçam, né? Então, assim, é isso que eu digo, o dinheiro importa para as coisas que são necessárias do dinheiro, né? Então, venham com a gente. E a gente tá aberto para tudo, né, André? A gente Exato. falou, gente, nós duas, por sinal somos casadas, mas já apareceu gente, a gente já fez alguns encontros que é solteira ou que acabou de divorciar e a gente tá aberta pra tudo, a gente também não é dono de verdade nenhuma, a gente quer conviver com as mulheres, com o que elas têm e descobrir junto com elas como isso funciona na vida de cada um. E compartilhar dessa força, né? Compartilhar dessa força. Esse é o convite, né? Todas as vezes, assim. Vai ter o Instagram aí, o pessoal pode te seguir e é isso, então. Agradeço muito a oportunidade, foi um prazer assim, estar aqui com você. A gente que agradece, né? E você já se conhece, mas eu te conheci hoje. E gostei muito. Que venham muitos encontros. Já no grupo das mulheres. Já bota nessa lista, né? Com certeza. Com certeza. Eu fico. Não, toda vez que alguém me manda, que legal. Tu gostou? Olha, agora tu vai ter um podcast pra poder mandar pra elas terem um pouquinho dessa ideia aí também. É mais uma maneira de comunicar. Então tá bom. Mais um episódio. Obrigada. Se inscreve no nosso canal, curte, vai com a gente nas redes sociais para não perder o conteúdo, porque lá a gente anuncia o preview, o que vai fazer. A cada 15 dias a gente lança aí mais ou menos um podcast cheio de conteúdo e cada um é uma novidade. Nunca repete, né? Todos falam de relato de parto, falam de gestação, de assistência humanizada ao parto, mas também de biografia, de profissionalismo, de empreendedorismo. Tá cheio de conteúdo. E de educação financeira. Também. Tchau, tchau. Até o próximo.